Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor, sejam bem-vindos ao programa 8 do treinamento Microsoft Excel 2007. Nessa videoaula nós vamos aprender como proteger os nossos documentos. Quando proteger os níveis, nós vamos ver quais são os níveis de proteção, são vários níveis que a gente pode proteger o nosso documento, quando proteger cada um dos níveis e, é claro, como fazer esse tipo de proteção, quando é adequado proteger um desses níveis ou o outro. A gente vai falar um pouquinho sobre essas possibilidades. Bom, existem 4 níveis de proteção no arquivo Excel. O primeiro nível de proteção é a proteção do aplicativo como um todo. O segundo nível é a proteção da pasta de trabalho. O terceiro nível de proteção é o nível planilha, então proteger individualmente cada planilha. E o quarto nível é proteção das células, ou de todas, ou então de um conjunto determinado de células. Então a gente pode proteger esses 4 níveis: o aplicativo, a pasta de trabalho, a planilha e as células. Cada um desses níveis tem uma particularidade, tem um nível de proteção, um nível de segurança diferente. Vamos começar então pelo próprio aplicativo. Aqui a gente já tem uma planilha pronta dela, escrito proteger arquivo. O proteger pasta, proteger o aplicativo ou proteger o arquivo é a mesma coisa. Quando a gente deve utilizar o proteger arquivo? O proteger arquivo é o único nível de proteção de um arquivo em Excel que impede que a pessoa que esteja acessando esse documento veja as informações. Então, se eu clicar em um arquivo que está protegido, um arquivo com a proteção do arquivo, o usuário não consegue visualizar informação nenhuma na planilha. Ao ele abrir esse documento, automaticamente já salta a janela de proteção do arquivo pedindo a senha, que a pessoa que fez essa proteção definiu. Então, se ele não tivesse a senha, ele não consegue visualizar absolutamente nada. Então, esse é o único nível de proteção que impede que o usuário visualize a informação que contém esse documento. Como fazer esse nível de proteção? É muito simples. Eu vou lá no símbolo do arquivo e vou salvar como o meu documento. Vou lá no salvar como se eu fosse salvar esse documento. Vou definir o caminho onde eu vou salvar, o nome e o tipo de arquivo. E lá embaixo vocês têm um botão chamado ferramentas. Ao clicar nessa opção, eu tenho várias opções, especificamente a que a gente quer é a opções gerais. Ao clicar nessa planilha, observem que ele já me mostra a opção de senha de proteção, senha de gravação e o tique para vocês marcarem, caso queiram, o recomendável somente leitura. Eu vou colocar aqui somente senha para proteção. Eu vou definir a senha aqui como Excel. Vou clicar em OK. Ele pede para sempre confirmar a senha, até para não haver erros. Cliquei, salvei meu documento. Ele vai pedir para substituir, porque já existe, eu vou substituir sem problema nenhum. Salvei meu documento. Observem, eu vou fechar esse documento e vou abrir ele novamente. Fechei o documento, o aplicativo eu vou fechar aqui também. E observem, eu vou aqui no meu caminho e vou abrir novamente esse arquivo. Observem que ele não vai exibir absolutamente nada no meu documento, a menos que eu saiba essa senha. Ele já me salta a janela de proteção pedindo a senha. Então, se eu não tiver essa senha, vou colocar uma senha aqui qualquer, vai mostrar que essa senha é errada e nada acontece, ou seja, o usuário não consegue ter acesso a esse documento. Então, por isso que eu falei para vocês que esse é o único nível que eu impeço que o usuário visualize as informações que tem nesse documento. Vou colocar a senha correta agora. Cliquei no OK. O arquivo será aberto e será exibido normalmente. Vamos para o segundo nível, que é o proteger pasta de trabalho. O que é uma pasta de trabalho? Como a gente já comentou em capítulos anteriores, a pasta de trabalho nada mais é do que o próprio documento. Então, este documento, capítulo 4, proteção de arquivos, que está salvo neste meu caminho aqui, isto aqui é uma pasta de trabalho. A pasta de trabalho é um arquivo que contém uma ou mais planilhas. Então tudo isso é a composição de uma pasta de trabalho.
O que é o proteger pasta de trabalho? O proteger pasta de trabalho, eu não impeço que o usuário visualize as informações, então o usuário vai conseguir visualizar. Eu também não protejo dado nenhum da minha planilha. Se eu proteger a pasta de trabalho, o usuário poderá vir aqui, por exemplo, e apagar o conteúdo dessa célula. Apagar esse objeto, ele poderá escrever alguma coisa no interior dessas células. Eu não impeço a manipulação dessa planilha. Eu protejo a estrutura do arquivo. O que é a estrutura do arquivo? Por exemplo, a estrutura do arquivo me mostra que eu tenho essa configuração, que eu tenho essas planilhas. Então, se eu proteger a pasta de trabalho, o usuário não vai conseguir, por exemplo, excluir essa planilha. Ou, por exemplo, inserir uma nova, ele também não consegue. Como que eu faço essa proteção? Através das guias principais do Excel, eu vou na guia Revisão e aqui eu tenho as opções de proteção. No nosso caso aqui a gente vai proteger a pasta de trabalho. Vou acessar essa opção, então, proteger pasta de trabalho. Ele já me salta a janela perguntando o que eu quero proteger. Vou proteger a estrutura e as janelas com a mesma senha Excel. Da mesma forma, ele vai pedir para que eu confirme essa senha. Eu confirmo e está protegido. Observem que eu posso inserir qualquer informação na planilha. Eu posso apagar, eu posso inserir informações, eu posso inserir linhas, eu posso inserir colunas, excluir. Eu posso fazer toda essa manipulação no interior dessa planilha. Mas observe, eu vou tentar excluir essa planilha. Notem que todas as opções estão apagadas, tanto para eu inserir quanto para excluir, ocultar, exibir. Então eu não consigo alterar a estrutura desse arquivo. Nota que eu vou tentar clicar aqui, criar uma nova. Eu estou clicando e nada acontece. Então eu não consigo excluir nenhuma planilha, incluir, eu não consigo exibir, ocultar. Enfim, eu estou com um nível de proteção desse documento. Eu vou desproteger aqui. Coloquei a senha. Observem que agora, se eu clicar com o botão direito do mouse, eu tenho as opções de volta a inserir, a excluir. Se eu clicar aqui no símbolozinho do inserir planilha, observem aí que agora eu estou liberado para fazer essas alterações. Então, proteger pasta de trabalho, eu protejo a estrutura do documento. Já no proteger planilha, o que é o proteger planilha? Proteger planilha, eu consigo, por exemplo, excluir ela. Só que no proteção de planilhas eu não consigo fazer a manipulação dos dados que essa planilha contém. Então, se eu proteger a planilha, eu não consigo digitar alguma informação aqui, eu não consigo apagar, eu não conseguiria, por exemplo, escrever isso aqui que eu estou escrevendo. Eu não conseguiria vir aqui, por exemplo, e deletar o conteúdo dessa célula. Eu não conseguiria inserir uma nova linha, excluir uma linha. Eu não conseguiria fazer alteração nenhuma no interior dessa planilha. Observem. Eu vou lá então no mesmo caminho, na guia Revisão, e eu vou aqui em Proteger Planilha. Ele me mostra vários tipos de proteção. Ele me mostra aqui o que eu quero permitir que o usuário possa fazer, possa alterar. Então aqui eu coloco só que eu deixo marcado só essas opções que já vêm como padrão, de selecionar células bloqueadas e selecionar células desbloqueadas. A gente, por padrão, mantém só essas duas ticadas. Vou colocar a senha, a Excel também. Novamente, ele pede para eu confirmar. Confirmei, está protegido. Observem, se eu tentar inserir uma nova planilha, excluir, ele deixa normalmente. Mas observem que se eu tentar fazer a inserção de alguma informação aqui, olha só, ele dá a mensagem de erro, ele não deixa. Olha só, inserir, está apagado, excluir, está apagado, formatar, ocultar, exibir. Então eu não consigo fazer alteração nenhuma aqui no interior. Observem que aqui era um objeto, agora eu não consigo nem clicar nesse objeto. Então eu protegi esta planilha especificamente. Essa planilha chamada Proteger Planilhas está protegida. Se eu viesse aqui nessa Plan 1 aqui, por exemplo, que eu tenho essa apresentação inicial, e eu quiser, por exemplo, apagar isso aqui, eu apago. Tá completamente liberado para fazer isso. Por quê? Ele não está protegendo todas as planilhas.
Está protegendo especificamente esta planilha. Então, qualquer manipulação não será permitida. E o último nível de proteção que a gente tem é o proteger células. Então, proteção de células ele é aplicado quando a gente precisa proteger especificamente algumas células. Então, vamos supor que você tem um formulário que você vai enviar para um cliente, um cartão que você precisa que o usuário preencha somente aqueles determinados campos que você quer que ele preencha e o resto você não quer que ele mexa. Então, você pode proteger o arquivo como um todo e liberar especificamente esses campos que você quer que ele altere. Então você protege o documento todo, somente aqueles campos específicos que você liberou vai estar passível de fazer alterações, de processar informações ali. Os demais serão todos bloqueados. Então a gente libera especificamente algumas células para edição. Observem aqui, o objetivo dessa planilha, a gente vai proteger ela inteira, com exceção destes campos aqui, dessas células aqui que a gente quer que o usuário consiga inserir o nome dele, o endereço, o bairro, a cidade, o telefone. Os demais campos não podem ser alterados. Então essas estarão liberadas, o resto não podem. Observem que eu vou aqui no formatar célula, eu vou mostrar o seguinte para vocês. Por padrão, eu vou selecionar uma célula qualquer aqui, vou lá no formatar célula, clicando com o botão direito do mouse, formatar célula, a gente tem a guia chamada guia de proteção. Por padrão, o Excel já traz todas as células bloqueadas. Então todas as células já estão marcadas com esse tique de bloqueadas. Então como que a gente faz? Eu vou selecionar as células que eu quero que o usuário possa fazer a edição. Vou lá no botão direito, formatar célula, e vou desmarcar essa opção do bloqueadas. Então eu vou deixar elas desbloqueadas. Desmarquei essa opção, cliquei no OK, ainda não está concluído o nosso trabalho. Feito isso, aí eu vou lá na mesma coisa que a gente fez no passo anterior, do proteger planilhas, vou lá proteger essa planilha, vou deixar essas duas opções marcadas. Vou colocar a minha senha de sempre, a senha Excel. Confirmarei essa senha Excel. E agora sim está protegido. Observem, vou tentar inserir alguma informação aqui, ó. Ele não deixa. Vou tentar apagar esses títulos aqui também, ó. Sem chance, ele não permite. Agora observem que eu vou tentar inserir o meu nome aqui. Vou tentar inserir o meu endereço. O meu bairro. Cidade. Telefone. Então observem que eu consigo fazer essa alteração sem problema nenhum. Então nessas células aqui que eu permiti a edição, eu consigo manipular. Agora qualquer outra, eu não consigo fazer essa alteração. Aqui eu consigo editar, eu consigo apagar, eu consigo inserir informações sem problema nenhum. Agora as demais estão protegidas. Então aqui nesse nível de proteção, eu protejo especificamente um conjunto de células. Não toda a planilha, mas sim só especificamente as células que eu quero que o usuário possa fazer a alteração. Bom, é isso, pessoal. Nessa videoaula então a gente aprendeu a como proteger os nossos documentos, quais são as formas ideais para proteger de acordo com cada necessidade. Espero que vocês tenham gostado, apliquem esse conhecimento no dia a dia de vocês e bons estudos e até a próxima videoaula.